Irmãos, vamos meditar na palavra. E a palavra de hoje, os irmãos já sabem onde é, né? Neemias, qual o capítulo? 13. Então vamos encerrar o estudo no livro de Neemias. Chegou aqui um pedido de oração pela cunhada que está internada no hospital, lá em Nova Iguaçu. O nome dessa cunhada é Joana, irmã da minha esposa. E é o irmão Ronaldo que pede, irmão Ronaldo? Então tá, vamos orar daqui a pouco. Quando for orar pela palavra, vamos orar também pela Joana. Neemias capítulo 13. Eu vou estar lendo todo o capítulo, então se você tem alguma dificuldade para ficar em pé, está tendo aí algum problema, pode se assentar, você que tem essa dificuldade, mas você que está aí bem, me acompanhe na leitura, ouvindo. Vou ler todo o capítulo para que a gente possa ter uma compreensão panorâmica de tudo aquilo que vamos tratar nesta manhã. Neemias capítulo 13 diz assim: naquele dia se leu para o povo, no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas, os moabitas, não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto, todo estrangeiro. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuição para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo, eu pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então eu soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e incenso. Também eu soube que os quions dos levitas, ou seja, o pagamento dos levitas, não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Eu ajuntei os levitas, os cantores, e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos eu pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías. Como assistente deles, Hanã, filho de Zacu, filho de Matanias, porque foram achados fiéis e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles, por venderem mantimentos neste dia.
Também habitavam em Jerusalém tírios ou sírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendia aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já a sombra às portas de Jerusalém antes do sábado? Ordenei que se fechassem e determinei que não se abrisse senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Eu protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdodita, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar o judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Eu contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasib, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que os afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, ó Deus, nós queremos colocar a vida da Joana em tuas mãos, cunhada do nosso irmão Ronaldo, que o Senhor possa visitá-la nesse leito desse hospital, lá em Nova Iguaçu, trazer sobre ela, ó Deus, provisão, providência, que os médicos possam se interessar pelo problema dela, Senhor, e que isso possa ser sanado, resolvido, e que ela possa voltar em breve para casa, Pai. Oramos por ela. Também oramos pela Tua palavra, Senhor, a ser ministrada nesta manhã. Fala conosco através da Tua palavra, que o Teu Espírito me capacite a ser um mensageiro fiel, Pai, mas que o Teu Espírito também capacite os Teus filhos a não serem ouvintes negligentes, mas serem ouvintes que vão praticar a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Os irmãos podem assentar.
O título dessa última mensagem eu coloquei como A Grande Obra Não Para. No ano de 1985, eu comecei a minha vida profissional num edifício no centro do Rio de Janeiro, numa pequena rua ali perto da Praça Mauá, chamado Conselheiro Saraiva, né? Naquele ano, havia funcionários ali no prédio com quem eu convivi por alguns anos. Um deles era chamado Bigode. E os irmãos imaginam por quê, né? Ele tinha um bigode assim bonito, como o do irmão Antônio, né? Por isso que o nome dele era Bigode, né? Ele também é conhecido como Bigode. Mas Selma está entregando o irmão Antônio aqui, que ele também é chamado de Bigode, né? Então, um deles era o Bigode. Um outro funcionário do prédio era chamado de Juca, e aí ele era chamado de Juca pela semelhança com aquele cantor, ator, Juca Chaves. Acho que já morreu, né? Já deve ter morrido Juca Chaves, né? E nesse ano ele já era velho, acredito que já deve ter morrido, né? E eu deixei de trabalhar nesse prédio em 1992, 7 anos depois. Mas sempre fiquei por ali, em outros prédios, e sempre andava nessa região e passava em frente ao prédio. E por alguns anos que passava em frente ao prédio, eu via esses funcionários e, tendo intimidade com eles, cumprimentava, falava com eles, né? Então, por alguns anos, eu via ainda essas pessoas. Mas, tendo passado décadas, alguns deles se foram, né? E quando eu passava lá, de repente, já não vi mais um. E quando eu ia perguntar, olha, infelizmente, ele não está mais aqui. E tendo passado décadas, muitos se foram. E hoje, se eu for até aquele prédio, nem sei se o prédio está funcionando mais, mas se eu for aquele prédio, eu acredito que ele esteja funcionando. É bem provável que eu não encontre nenhum daqueles do qual eu convivi nesses primeiros anos de trabalho. Mas é bem provável, é quase que certo, que o edifício esteja funcionando com outros funcionários, com outras pessoas que foram trazidas para dar continuidade àquele trabalho, dar sequência àquele trabalho. Manter um edifício funcionando, meus irmãos, manter uma casa limpa, e as irmãs sabem aqui o trabalho que é manter uma casa limpa, né? Quem convive aí com mãe, com esposa, sabe que de vez em quando elas desabafam, né? Ah, eu limpei essa casa ontem. E essa casa, o Samuel já está denunciando a mãe dele, que a mãe fala isso. As mulheres falam isso, né? Eu limpei essa casa ontem. E ela já está desse jeito. Então, manter uma casa limpa, manter uma nação funcionando, manter uma igreja ativa, são trabalhos, irmãos, que nunca acabam. São trabalhos que vão, continuar e que precisam continuar. Nós chegamos ao final do livro de Neemias, e aqui encontramos Neemias, para quem acompanhou bem o estudo, para quem esteve todo domingo aqui ouvindo as palavras. Aqui encontramos Neemias reafirmando ou refazendo boa parte das ações que ele já havia feito com o povo, né? Lembrando da obediência que o povo deveria ter com a palavra, lembrando do cuidado que o povo deveria ter com a casa do Senhor, lembrando da preocupação, do cuidado com o sábado, da separação do sábado, lembrando do cuidado que o povo deveria ter com aqueles que ministravam na casa de Deus, os sacerdotes e os levitas, lembrando o povo da necessidade de não se envolver em casamentos mistos. Então, tudo que está aqui no capítulo 13, em algum momento nós já vimos isso em algum capítulo anterior. Então, Neemias está reafirmando, refazendo esse cuidado que era um cuidado que não parava, era um cuidado constante.
e perguntamos: será que esse trabalho não iria chegar ao fim, pastor? A verdade é que não, meus irmãos. Porque esse trabalho, o trabalho da grande obra de Deus, é um trabalho para a vida toda. Seja nossa e seja daqueles que irão prosseguir esse trabalho. É um trabalho para a vida toda. A vida com Deus nesse mundo requer também uma constante e redobrada vigilância. E esse trabalho não para, meus irmãos. Então, a grande obra de Deus, a grande obra que Deus tem confiado à sua igreja, a grande obra que Deus tem confiado aos seus filhos, é uma obra que não para. E a título de introdução, nós devemos compreender que o nosso compromisso de servir e nos separar em santidade também é algo para a vida toda. A santidade que Deus requer dos seus filhos é para a vida toda. O nosso compromisso com Deus é para a vida toda. Interessante notar que algumas coisas, quando a gente lê aqui o capítulo 13, que algumas coisas permaneceram da mesma forma desde lá do capítulo 1. O que permaneceu da mesma forma, pastor? Aqui no verso 6 do capítulo 13, diz assim: mas quando isso aconteceu, eu não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então nós vemos que algumas coisas não mudaram na história, nesse período que Neemias, trabalhamos aqui o livro de Neemias. Xerxes começou. Quando o livro começa, ele aparece no livro, dando autorização a Neemias para poder ir para Jerusalém fazer a obra. E aqui no final do livro, nós vemos o nome dele aparecendo mais uma vez. E o que isso significa, pastor? Aquele imperador continuava dominando, continuava sendo soberano e dominando aquela região. Mas mesmo assim, Neemias e o povo se animaram para prestar um culto verdadeiro e agradável a Deus. Isso não mudou, continua a mesma coisa. Neemias não derrubou Artaxerxes. Jerusalém não se tornou independente da Pérsia. Mas mesmo assim, Neemias se comprometeu com Deus para adorar e prestar a Ele um culto verdadeiro e agradável. E o que isso significa para nós, pastor? No sentido de introdução. Isso deve significar para nós, irmãos, e nos mostrar que nós não devemos esperar que as coisas mudem à nossa volta para aí então servirmos a Deus. Há muitas pessoas que querem servir a Deus, mas querem condicionar esse servir a Deus a mudanças que têm que acontecer na sua volta. Eu conheço uma pessoa que ela passou anos dizendo: um dia eu vou me converter, mas eu quero me converter quando meu marido se converter também, quero me converter junto com ele. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ela passou mais de 10 anos não se convertendo e o marido também não se converteu. Mas depois ela entendeu que ela precisava prosseguir, que ela precisava tomar uma atitude com o Senhor. E ela se converteu, entendeu que ela não precisava que as coisas mudem à sua volta para criar um compromisso com Deus. Então nós precisamos entender isso. Então, sirva a Deus e preste um culto verdadeiro a Ele, independente de quem seja o presidente do Brasil. Sirva a Deus e preste um culto verdadeiro a Ele, independente se teu marido, esposa, filho estiver servindo a Deus. Ah, pastor, eu queria que a minha família estivesse aqui comigo. Todos nós queremos isso. Mas se a sua família ou parte dela não está aqui, continue servindo a Deus. Continue se comprometendo com Deus. Sirva a Deus e preste um culto verdadeiro a Ele,
independente se a tua saúde estiver abalada ou mais ou menos. Ah, não estou sentindo uma dor aqui. Eu não vou perguntar quem está aqui sentindo alguma dor, porque eu creio que muitos irmãos estão aqui sentindo alguma dor, e louva a Deus por isso, porque mesmo sentindo alguma dor, você entendeu que tem que estar aqui glorificando o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então siga servindo a Deus, e foi isso que Neemias fez. Ele não esperou que Xerxes fosse derrubado do trono, para aí sim reconstruir Jerusalém, reconstruir a casa do Senhor, não. Ele entendeu que ele precisava cultuar e servir a Deus, independente de algumas coisas à sua volta. E Neemias fez isso, irmãos, não inventando coisas ou tirando ideias da sua própria cabeça. O livro todo e o capítulo final de Neemias nos mostram que a sua preocupação foi expor ao povo as instruções que estavam na lei, ou seja, na palavra de Deus. E o texto aqui começa, deixa a sua Bíblia sempre aberta aí no capítulo 13. O texto começa: naquele dia, Neemias fez algo que já havia feito tantas outras vezes durante o livro, né? Naquele dia, se leu para o povo o que, meus irmãos? Se leu o que, meus irmãos? No livro de Moisés. E achou-se escrito ali uma instrução. Mas devemos entender que o livro não era de Moisés. Todos nós sabemos que o livro foi escrito por Moisés, mas o livro era de quem, meus irmãos? O livro era do Senhor. Obviamente que aqui é um sinônimo. O livro de Moisés significava o livro do Senhor. Todos os livros da Bíblia, ainda que tenham um nome, Pedro, Jeremias, Ezequiel, Daniel, na verdade esses livros não são dessas pessoas. Esses livros são livros do Senhor. E a lei de Deus, a palavra de Deus. Então, seja na época de Neemias, seja na época dos apóstolos, e também em nossos dias, nós devemos entender que a primazia sempre deve ser da palavra. É nela, que devemos buscar o que devemos e o que não devemos fazer. Foi isso que Neemias fez com o povo. Eles foram ao livro de Moisés, que na verdade era o livro do Senhor, e lá eles encontraram escrito uma instrução. Eles encontraram lá uma palavra de algo que eles não deveriam fazer. E nós vamos encontrar na Bíblia sempre essas coisas, coisas que precisamos fazer e coisas que nós não devemos fazer. E para aquele momento de reconstrução da nação, era fundamental que aquele povo afastasse da casa de Deus aqueles que tinham, com suas ações e maquinações, ameaçado o povo que havia saído do Egito, e o povo que queria firmar uma nação. Quando Israel saiu do Egito, estava caminhando rumo a Canaã, e queria se firmar como uma nação, houve povos que se levantaram contra Israel. Houve povos que conspiraram contra Israel. E foi colocado isso no livro da lei. Foi colocado isso no livro do Senhor, dizendo: olha, esses povos são povos inimigos. Vocês não podem se envolver com eles. E se você ler os capítulos 22 e 23 de Números, você verá porque era tão importante manter estes povos distantes de Jerusalém, né? Logo mais à noite eu vou falar sobre isso. Vou falar exatamente sobre esse texto. Vou falar exatamente sobre esse momento, sobre Balaão e Balaque. Balaque que contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Por 3 vezes tentaram fazer isso. E Deus impediu, mas foi colocado no livro da lei dizendo: olha, esses povos são povos inimigos, são povos que vocês não podem se associar com eles.
Israel estava de pé, meus irmãos, muitas vezes, porque Deus transformou o mal em bem. Os inimigos se levantaram contra Israel, mas Deus transformava o mal em bem. E da mesma forma, nós podemos dizer que nós estamos de pé e avançando, porque Deus também continua fazendo isso nos nossos dias, transformando o mal em bem. O mal que intentam contra nós, seja pessoalmente, seja como família, seja como igreja, Deus vai transformando esse mal em bem. E as instruções que estão na palavra de Deus, ouça isso, sempre visam o nosso bem e o nosso avanço. O povo na época de Neemias e ainda hoje precisa também entender isso e precisa se apegar a essa verdade. Nós precisamos saber o que está na palavra de Deus e as instruções daquilo que devemos fazer, e as instruções daquilo que não devemos fazer, nós devemos fugir destas coisas. E por não obedecerem essa instrução que estava na palavra de Deus, que estava muito claro lá, sobre alguns povos que Israel não poderia se associar com eles, estava claro. Por isso que quando eles leram essa parte da porção do livro de Moisés, isso veio à tona. E por não obedecerem essa instrução tão clara da palavra para afastar os estrangeiros, os povos inimigos, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Esses estrangeiros entraram e começaram a ocupar espaços dentro da casa de Deus, levando o povo às práticas que desagradavam o Senhor. No verso 1, fala de povos específicos. Vamos voltar aqui, né? Verso 1 do capítulo 13. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés e achou-se escrito o que, meus irmãos? Que os amonitas, o que mais? Os moabitas, o que não se deveria fazer? Que eles não entrassem jamais na congregação de Deus. Mas bastou Neemias se ausentar de Jerusalém, porque lembramos, lá no capítulo 1, Neemias, ele tinha uma ocupação. Qual era a ocupação de Neemias? Quem se lembra? Quem se lembra a ocupação de Neemias? Ele era copeiro do rei. O rei deu uma licença para ele, dizendo, vai. E o rei até perguntou, Neemias, quanto tempo você vai precisar ficar lá? Neemias combinou com ele um tempo, mas esse tempo acabou. Neemias teve que se ausentar de Jerusalém e voltar lá para servir ao rei. Então bastou Neemias se ausentar de Jerusalém para voltar a servir na corte persa, que Tobias, o tão temido Tobias, inimigo, opositor, Tobias, diz aqui o texto que Tobias, o amonita, ele avançasse na sua influência dentro da cidade. Isso está logo aqui no verso 4. Diz aqui, ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara, na casa do nosso Deus, ele tinha se aparentado com quem, irmãos? Logo com quem, igreja? Logo com Tobias. E fizeram para esse Tobias, ele fez o quê, meus irmãos? Ele fez uma câmara grande, ou seja, ele fez um cômodo grande. Ele cedeu a esse homem um cômodo da casa de Deus, um cômodo importante que dantes se depositavam as ofertas de manjares, de incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenavam aos levitas, aos cantores porteiros, como também as contribuições para o sacerdote. Ele cedeu esse espaço para Tobias. Ele tirou tudo isso desse espaço e disse, Tobias, você pode usar, é para você. E vemos que Tobias, se você tiver dúvida sobre de onde Tobias era, vamos lá, no capítulo 3 de Neemias, vamos lá no capítulo 3 de Neemias,
Só para você ver de onde que Tobias era, né? Melhor, no capítulo 2, verso 19. Qual era a nacionalidade de Tobias? Verso 19 do capítulo 2. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, ele vinha de onde, irmãos? O servo amonita. Justamente da onde estava escrito lá na lei, que não se podia dar guarita nem para os moabitas, nem para os amonitas. E só foi Neemias se ausentar que um amonita teve espaço dentro do templo. Entrou na casa do Senhor, ocupou o espaço. Isso nos mostra, irmãos, que a vigilância contra o mal deve ser algo constante. O inimigo nunca desiste e sempre irá querer voltar ao domínio daquilo que pertencia a ele. Antes de Neemias chegar, quem é que mandava na região? Sambalate, Tobias e os seus. Neemias fez um grande trabalho, mas bastou ele se ausentar, que Tobias deu um jeitinho de voltar a ter a sua influência. O inimigo sempre, ele tem essa insistência de querer voltar. E o inimigo sempre deve ser expulso, retirado, lançado fora daquilo que deve ser dedicado a Deus. E aqui lemos que ele deveria ser expulso do santuário, né, do templo. Mas isso nós podemos aplicar além disso. O inimigo deve ser expulso das nossas vidas, dos nossos corações, das nossas famílias, dos nossos casamentos. E Neemias fez isso. No verso 8, Neemias, quando Neemias chegou lá e viu Tobias aqui, o que diz o verso 8? Isso muito me indignou, a tal ponto que eu atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as suas ofertas de manjares e de incenso. E se há algo, meus irmãos, se há uma coisa que deve nos irritar e nos fazer agir com força, é ver o inimigo querendo destruir aquilo que pertence a Deus. Sempre que você vê o inimigo querendo destruir aquilo que pertence a Deus, reaja com força. Reaja com autoridade vinda do Senhor. E foi isso que Neemias fez. Quando ele viu Tobias, o inimigo, dentro da casa do Senhor, ele reagiu com força. Devemos lutar, se revoltar, agir contra o inimigo. E não ficarmos passivos, vendo o avanço dele. Vendo ele entrar, se acomodar, servir cafezinho para ele, servir água gelada para ele. E tem muitos que fazem isso. Estão deixando o inimigo avançar e avançar. Neemias não, ele agiu com força. Mas entenda, a luta não deve ser apenas para expulsar o inimigo, mas deve ser também para preencher esses lugares antes ocupado pelo inimigo, preencher esses lugares com a glória, a alegria e a presença de Deus. Neemias expulsou o inimigo, tirou ele daquele espaço, pegou tudo que era do inimigo e jogou fora. Mas o verso 9 diz o que ele também fez. Ele teve uma reação, mas teve uma ação. E qual foi a ação? Verso 9. Eu ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e de incenso. De nada adianta, irmãos, como muitos crentes querem fazer, de nada adianta alguém dizer, está amarrado, mas não ter um hábito de orar frequentemente. De nada adianta o crente dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor,
Mas não separar um dia na semana para fazer um culto doméstico em casa. A tua casa não vai pertencer ao Senhor, meu irmão, com bravatas. A tua casa vai pertencer ao Senhor, se você entender que você tem que levar a sua casa para a presença de Deus. De nada adianta um crente dizer, é só vitória, mas não ter uma vida de dependência real e absoluta na graça de Cristo em sua vida. E hoje o que nós vemos é isso. São pessoas querendo mudar as suas vidas com bravatas, mas sem ter aquelas atitudes que Deus quer que tenhamos. Então Neemias teve a atitude de expulsar o inimigo, mas ele teve a atitude de preencher aqueles espaços de novo, com aquelas coisas que deveriam estar ali. O desejo de Deus é que purifiquemos os cômodos, as câmaras dos nossos corações e preenchemos esses lugares com o perfume da presença e a luz da glória de nosso Deus. Amém, igreja? Pois se o inimigo avançar na ocupação desses espaços, o resultado é um só, meus irmãos. E foi o que aconteceu. Neemias se ausentou e o inimigo começou a botar o pezinho, né? Botou um pezinho, botou outro pezinho, entrou, se sentiu à vontade, dominou a região. Então, o inimigo, ele entrou, né? E ocupou os espaços. E o resultado é muito claro no texto. Qual foi o resultado disso, pastor? O afastamento de Deus e o abandono do zelo pela casa do Senhor. Todo aquele trabalho que Neemias fez, porque se deixou o inimigo voltar, tudo aquilo que ele fez foi desfeito. O povo voltou a desobedecer a guarda do sábado, o povo voltou a fazer casamento misto, o povo voltou a se esquecer de estar na casa do Senhor, os sacerdotes e levitas deixaram de ser assistidos e por conta disso abandonaram a casa do Senhor. Tudo voltou, porque se deixou o inimigo avançar. E o texto nos mostra, nos versos 10 a 14, uma das primeiras reações foi essa: os levitas começaram a deixar Jerusalém e voltaram a trabalhos nos campos. E lembremos isso, irmãos, que não muito tempo antes, lembremos que o povo havia assinado uma aliança. O povo fez uma aliança. Quem se lembra dessa mensagem aqui que eu preguei aos irmãos? O povo se levantando, dizendo, vamos fazer uma aliança, vamos todo mundo assinar essa aliança. E essa aliança eles assinaram dizendo que iriam suprir as necessidades dos sacerdotes, dos levitas, mas bastou poucos anos, irmãos, e o texto nos mostra que eles já haviam esquecido desta aliança. O povo deixou de trazer as contribuições devidas, e os sacerdotes e levitas tiveram que abandonar o sacerdócio e buscar recursos em outros lugares. O sacerdote não tinha pão para comer. O sacerdote não tinha suprimento para a sua vida. E o que o sacerdote fez? Foi trabalhar no campo. No comentário histórico-cultural do Antigo Testamento, nós somos informados que muitos sacerdotes e levitas, eles não voltaram do cativeiro de imediato. Quando Ciro assinou o decreto dizendo, olha, podem voltar para Jerusalém para reconstruir, uma das classes que demorou a voltar foram os sacerdotes e levitas. E o comentário histórico-cultural dá uma razão para isso. A razão é que eles sabiam que se voltassem para Jerusalém, até Jerusalém ser reconstruída, eles não teriam recurso, eles não teriam assistência. E de fato, quando o coração de alguém não está firmado, meus irmãos, em Deus e na sua palavra, dificilmente esse coração se voltará para a casa de Deus.
É isso que aconteceu na época de Neemias. E, infelizmente, é isso que acontece também nos dias de hoje. Quando o coração de alguém não está firmado em Deus, dificilmente esse coração se volta para a casa do Senhor e para as necessidades da casa do Senhor. Um outro velho problema que Neemias teve que enfrentar foi o abandono da observância do sábado. Quem acompanhou toda a série aqui, nós vimos lá Neemias brigando com o povo, dizendo, olha, tem que guardar o sábado. Ele reconstruiu o muro, colocou guardas na porta, para que as portas não se abrissem no sábado, mas foi só ele se ausentar, que aconteceu, tudo voltou a acontecer, né? O sábado deixou de ser guardado, tanto pelos próprios judeus, irmãos, que queriam comercializar os seus produtos, uvas, vinhos, trigos, figos, como também pelos estrangeiros que moravam em Jerusalém. E quem se lembra do estudo, nós vemos aqui no capítulo 13, os judeus vendendo trigo. Mas lá no capítulo 5, os judeus não tinham trigo nem para comer. Quando Neemias começou a obra da reconstrução, não se havia nem trigo para comer. Mas agora, numa outra situação, eles tinham trigo para si, tinham trigo até mesmo para vender, e vendiam, estavam tão gananciosos que queriam vender no próprio sábado. Além dos judeus, as potências mundiais, comerciais, irmãos, o comércio não é algo dos nossos dias. O comércio, desde que o homem passou a existir, o comércio já existia também, né? Então, as potências comerciais que a gente hoje fala, China, Estados Unidos, naquela época também tinha as suas potências comerciais, os grandes produtores de alguns produtos, né? E as potências mundiais comerciais, as estratégias eram as mesmas. Elas se estabeleciam em importantes cidades estrangeiras, colocando ali representantes comerciais para que pudessem escoar os seus produtos. E aqui, no verso 16 do capítulo 13, diz assim, que também habitavam em Jerusalém, aqui na minha versão Ara está Tírios. Está Tírios na sua também? Mas da minha outra versão, na NAA, está os sírios. Então, Tírios ou sírios. Então, também habitavam em Jerusalém os sírios ou tírios. E eles traziam peixes. E naquela época eram peixes não como a gente compra hoje, congelado, né? Que não tinha o peixe congelado, eram peixes salgados, né? Peixes envolvidos em sal, secos. E toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e aos filhos de Jerusalém. E podemos dizer, irmãos, que hoje, mais do que nunca, o comércio se tornou algo global e algo que não para. Através do comércio eletrônico, as pessoas podem comprar um produto a qualquer hora, em qualquer lugar. É ou não é, meus irmãos? A irmã Denise, de vez em quando, ela está comprando uma coisa lá na internet, e aí ela, paga isso aqui para mim. Aí mostra lá o código, o QR Code, né? Aí eu vou lá e pago. Nem sei o que ela comprou, mas eu vou lá e pago, né? Às vezes está sentado em casa e está comprando uma coisa, sei lá de onde, da China, Estados Unidos, sei lá de onde que vem, qualquer hora, qualquer dia. Então o comércio hoje se tornou uma coisa global, se tornou uma coisa que está entranhada no dia a dia das pessoas. No entanto, Neemias precisou lembrar que o comércio, ainda que seja algo necessário, ele tem que ter um basta. Outro dia, diácono Daniel, eu ia falar do Daniel, ele sumiu daqui, mas vou falar dele mesmo assim, né? Outro dia o diácono Daniel pregando aqui numa quarta-feira para nós,
nos lembrou da paródia de Chaplin, quando o Chaplin fez uma paródia sobre o ditador Hitler, né? Paródia dele pegando um globo, né? Jogando, tá, aquele filme, né? Mas Chaplin também fez uma outra paródia, também muito famosa, sobre o mundo industrializado. Ele viveu algumas décadas depois da indústria começar a se tornar o que é hoje, né? E ele fez uma paródia do mundo industrializado, onde mostrou que o humano estava sendo engolido pelo mecânico e se tornando apenas uma peça da engrenagem. Quem já viu essa cena, né? Ou a paródia de Chaplin, né? Ele com uma chave de fenda e tentando consertar as máquinas, e daqui a pouco mesmo ele entra na engrenagem e ele mesmo é levado. Aquilo é uma paródia. O que isso significa? É que o humano estava se tornando mecânico. Não mais dominando a indústria, mas a indústria dominando o humano. Naqueles dias, né, então ele traz essa paródia. Isso me fez lembrar que no ano de 2001, eu prestei serviço numa multinacional que estava envolvido na implantação de um sistema muito importante para a empresa. E naqueles dias, todos os funcionários deveriam fazer horas extras. E nas reuniões, nós éramos cobrados para não marcar compromissos, para se esquecer um pouco da família. Era assim, né? O mundo, ele fala essa linguagem. Se esqueça da família, como colocando o trabalho como a coisa mais importante. Eu me lembro que estava envolvido nesse projeto. E naqueles dias, por conta dessa demanda da empresa, eu fazia muitas horas extras e cheguei a dobrar quase o meu salário de tantas horas extras. Foi alguns poucos meses da minha vida que eu tinha dinheiro, mas não tinha tempo para gastar dinheiro. Né? Que coisa boa, quando você tem dinheiro, mas não tem tempo para gastar o dinheiro. O dinheiro fica, né? Mas não é bom isso. Não é o agradável. E eu me lembro que nessa época eu já era crente, 2001, era o primeiro ano meu como pastor. Eu era pastor e trabalhava. E eu me lembro que eu cheguei para os meus gerentes e falei assim, olha, eu trabalho qualquer dia, eu trabalho qualquer hora, mas no domingo eu não trabalho. Mas como assim, Josenil? Todo mundo trabalha no domingo, né? Mas no domingo eu não trabalho. Eu me lembro que por conta dessa decisão que eu tomei, me colocavam nos piores horários. Sábado à noite, sexta-feira à noite, saindo de madrugada, mas não tinha problema. A empresa pagava o táxi, eu vinha de táxi para casa. Mas por conta disso, me lembro até de sair no sábado, no finalzinho, ir para casa, dormir um pouquinho e vir para a igreja no domingo. Mas eu coloquei uma resolução, eu mesmo coloquei uma resolução, de que não iria trabalhar no domingo. Eu aprendi e depois passei a ensinar isso aos irmãos, né, como pastor. Eu passei a sempre ensinar isso e considero esse ensino algo muito importante. Ouça isso. É você que tem que priorizar a sua vida espiritual e o seu envolvimento com Deus. Não espere que os outros façam isso por você. É você que tem que priorizar a sua vida espiritual e o seu envolvimento com Deus. Não espere que ninguém faça isso por você. Não espere que seu gerente seja legal. Não espere que outras pessoas que estão à sua volta lhe incentive a orar, lhe incentive a ler a Bíblia. Porque se você não fizer isso, irmãos, né, você vai se esfriar na sua vida espiritual. Então Neemias entendeu que aquele povo precisava ter um basta. Você pode trabalhar, pode vender o seu trigo, pode vender o seu vinho, pode vender a sua uva, pode comprar o seu peixinho fresco vindo lá da Síria, pode fazer o que você quiser. Mas entenda, tem que separar um dia para o Senhor. Então Neemias bateu firme nisso. E ele brigou com aquele povo, né? Então, mas esse é um ensinamento que nós vemos que ele já havia
dado isso ao povo antes. Ele está aqui só relembrando. Então, essa guarda do sábado nos ensina isso, sobre a prioridade que nós devemos dar para as coisas de Deus. Então, se você não priorizar a sua vida espiritual, seu compromisso com Deus, não pense que ninguém lá fora vai fazer isso por você. Somos nós que precisamos fazer. Neemias fez isso com o povo, exortou aquele povo. Mas voltando ao texto, vemos que Neemias teve que enfrentar um outro velho e seríssimo problema. A mistura por meio do casamento dos filhos e filhas de Israel com gente de povos que não tinham o Senhor como Deus. E isso aparece na parte final do capítulo 13, do verso 23 ao 29, está se tratando disso. E era um mal tão disseminado que as filhas do povo de Israel casassem com os filhos moabitas, amonitas, que as filhas deles casassem com jovens de Jerusalém, de Judá, de Israel. Era algo tão disseminado que entre eles, que um dos netos do sumo sacerdote, irmãos, olha só, o sumo sacerdote tinha um neto, e que o neto dele foi casar com alguém, sabe com quem foi casar? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. No capítulo 13, verso 24. 24 não anotei aqui. Perdão, verso 21, 8. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, então filho de Joiada, se ele era filho do sumo sacerdote, esse filho de Joiada era o quê? De Eliasibe. Era o neto. Ele era genro, sabe de quem, meus irmãos? Como diz aquele narrador, sabe de quem? Sabe de quem, irmãos? Ele era genro de Sambalate. Alguém já ouviu esse nome antes? Quem já ouviu esse nome antes? O inimigo de Neemias. O genro do sumo sacerdote havia casado com o filho, com o filho de Sambalate, que fazia parte de um povo estrangeiro, o Horonita. Então, mais uma vez é importante lembrar, irmãos, que eles haviam assinado uma aliança. Eles assinaram um documento. Eles fizeram um documento, Neemias, Esdras, fizeram um documento, o povo todo assinou aquele documento, e aquele documento estava escrito: vamos guardar o sábado, vamos dar a porção devida aos sacerdotes e levitas, e uma da parte do documento dizia: não vamos dar os nossos filhos para povos estrangeiros, e nem tomar os filhos e filhas deles para os nossos filhos. Estava no documento, eles assinaram. Assinaram, pastor? Assinaram. Vamos lá no capítulo 10. Verso 29 e 31, para que você veja o que eles assinaram. Capítulo 10, versos 29 e 31 a 31 diz: eles firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, os seus juízos, os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, e nem tomariam as filhas deles para seus filhos, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria, qualquer cereal para venderem, nada compraria deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Essa era uma cláusula do documento, de não tomarem filhos e filhas de povos estrangeiros. E a maldição veio sobre eles, irmãos, pois os seus filhos, vamos voltar lá ao capítulo 13, a maldição veio sobre eles. Porque os seus filhos, diz o texto,
que não sabiam nem falar o judaico. Eles casavam com filhas de moabitas, e a mãe, sendo moabita, falava com o filho. Qual a linguagem que a mãe falava? A linguagem dos moabitas. E esses filhos, que deveriam ser filhos judeus, cresciam nem sabendo falar o judaico. Não é isso que diz o texto? Diz aqui o texto, no finalzinho. Diz o verso 24. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar o judaico, mas falavam a língua do seu respectivo povo do qual estavam envolvidos. Então a maldição veio sobre eles, irmãos. Eles estavam perdendo a identidade como povo de Deus. Porque se tem uma das coisas mais fortes que identificam um povo, é a sua linguagem. Os povos anglo-saxões. Quando se fala povos anglo-saxões, o que estão falando? O que isso quer dizer? Povos que falam o inglês. Povos lusos, não sei o quê. São povos que falam o português. Então, a língua identifica um povo. E aquele povo, que era o povo de Deus, a sua linguagem estava sendo perdida. E eu pergunto aos irmãos, será que essa maldição não está acontecendo hoje? Será que essa maldição também não está acontecendo hoje, irmãos? Todas as vezes que os filhos de Deus se casam ou abraçam a cultura deste mundo e consomem as suas alfarrobas, o resultado disso é um só. Seus filhos não aprendem a linguagem dos santos. Não aprendem a falar a linguagem dos santos, mas aprendem a falar e se tornam mundanos, pois estão sendo criados por pais que, ainda que estejam de corpos presentes dentro de uma igreja, muitas vezes seus corações estão vinculados às coisas deste mundo. Estão passando para os seus filhos a linguagem deste mundo. Estão passando para os seus filhos os costumes deste mundo. E é por isso que vemos uma atitude tão forte, tão exagerada aos nossos olhos de Neemias. O que ele fez aqui no texto? O que o texto diz que ele fez? Verso 25. Eu contendi com eles, eu os amaldiçoei, espanquei alguns deles, lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas, seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem para vossos filhos, e nem para vós mesmos. Essa atitude parece ser exagerada aos nossos olhos, forte demais. Mas o que deve chamar a nossa atenção, irmãos, neste verso, não é a forma da reação de Neemias, mas sim a intensidade e a força pelo qual ele se levantou para lutar contra esse pecado no meio do povo. A gente estranha a atitude de Neemias, porque a gente não compreende a força e a intensidade pela qual nós devemos lutar contra o pecado. Neemias expressa aqui uma força. E nós devemos lutar contra o pecado, irmãos. E o pecado deve ser algo sempre levado muito a sério no nosso meio. Então o livro termina, Neemias dizendo que purificou o povo e organizou o serviço sacerdotal. Os últimos versos, verso 30. Eu limpei-os, pois, de toda a estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério. Neemias teve esse sentimento de que ele organizou tudo de novo. Mas nós sabemos que não demorou muito tempo e as coisas voltaram a se corromper. Jerusalém foi tomada, o templo foi destruído. Mas séculos depois de Neemias, eu digo
Neemias aqui tomou uma atitude, aos nossos olhos, exagerada. Mas eu digo que depois de Neemias, séculos depois, teve um que tomou uma atitude ainda mais impensada. A atitude mais forte que alguém podia tomar contra o pecado. E essa atitude de tomar contra o pecado, uma atitude que nós nem conseguimos imaginar e muitas vezes até mesmo incompreensível, essa atitude não foi tomada por homens, foi tomada pelo próprio Deus. Que para lutar contra o pecado, para destruir o pecado, para vencer o pecado, Ele decidiu enviar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que não usou armas, não usou lanças, não usou pedras. Na verdade, Ele se deu como oferta perfeita para destruir o pecado, para destruir o poder do pecado. O Pai tinha tudo planejado desde a eternidade, até a vinda do Messias, o Salvador. Deus conduziu a história da salvação, a história da redenção, seu plano de redenção de uma maneira perfeita. Quando nós lemos o livro de Neemias, nós podemos falar, mas qual é a ligação dessa história de Neemias, ou da vida de Neemias, ou dos amigos de Neemias, com Jesus? Qual é a ligação disso, pastor? Porque se aquilo que Neemias fez foi destruído, meus irmãos, mas entenda, o trabalho de Neemias, de Esdras, de Zorobabel, parece ter sido um trabalho em vão, porque tudo aquilo que eles construíram foi destruído. Mas entenda, Deus estava fazendo um trabalho maior. Deus estava fazendo o que nós chamamos como título dessa série, a grande obra. A grande obra que muitas vezes nós não conseguimos perceber totalmente com os nossos olhos, mas Deus estava fazendo a grande obra, algo muito maior, através da vida desses homens. Deus estava mantendo a linhagem pela qual viria o Salvador. Às vezes a gente lê nomes, e o que mais a gente leu no livro de Neemias foram nomes. É ou não é, meus irmãos? Nomes, a maioria nomes tão diferentes para a gente, né? Mas tem um nome lá que aparece, que nós falamos dele, se não me engano, no capítulo anterior, Zorobabel. Quem foi Zorobabel? Eu não sei muito bem quem foi Zorobabel. Mas sabe onde que Zorobabel aparece, irmãos? Lá em Lucas, capítulo 3. Abra comigo. Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, a partir do verso 23. Eu não vou ler esse texto todo. E esse é um texto que eu quero dizer aos irmãos, peça perdão a Deus. Se você, quando vê uma genealogia, pula. Tem muito crente que quando vê uma genealogia fala assim, não vou ler isso não, esses nomes tudo complicado, né? Peça perdão a Deus. Porque essas genealogias também nos ensinam. E aqui nessa genealogia feita por Lucas, tem um nome que nós conhecemos, lá no verso 27, falando dos nomes daqueles que antecederam Jesus, pelo qual Jesus veio dessa linhagem. Lá no verso 27 aparece Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, ou Reza, e Reza era filho de quem, meus irmãos? De Zorobabel, e esse era filho de Salatiel. Então o que isso nos mostra, meus irmãos? Que ainda que aquela obra que Neemias fez parece ser sem significado, ao mesmo tempo Deus estava conduzindo através da vida daqueles homens a história da redenção. Por meio daqueles homens, Deus iria trazer o Salvador. Então Neemias tentou destruir o pecado no meio do povo. Neemias tentou fazer com que aquele povo se tornasse um povo exclusivo de Deus. Não conseguiu. Mas o remédio que destruiria definitivamente o mal do pecado
Esse remédio não estava com Esdras, não estava com Neemias, não estava com Zorobabel. O remédio que destruiu o mal do pecado, o poder do pecado, esse remédio veio depois, com um descendente de Zorobabel. E quem foi esse descendente? Cristo, o nosso Senhor. Então a grande obra da redenção nos aponta para Cristo, para a obra que Ele fez, a obra de salvação que Ele consumou. Então o livro de Neemias, bem como todos os outros livros do Velho Testamento, só podem ser compreendidos à luz do Evangelho. Se alguém perguntar, então, por que existiu Neemias? Qual foi a importância do que ele fez? A importância do que ele fez é que ele estava sendo um canal, um instrumento, pelo qual a obra da redenção estava sendo conduzida, até chegar no ponto em que Cristo, o Salvador, o Senhor, estaria vindo. Então, todos os livros que a gente estuda na Bíblia, irmãos, eles apontam para um lugar. E qual é o lugar que eles apontam? Para Cristo, para a redenção, para a salvação em Cristo. Sem Cristo, o que a Bíblia nos mostra, ou nos ensina, é que a vida humana, a despeito de todos os seus esforços, seria um eterno retorno ao pecado. Se não houvesse Cristo, irmãos, a vida humana seria um eterno retorno ao... Neemias fez, o pecado voltou. Moisés fez, o pecado voltou. Josué fez, o pecado voltou. Então o que esses homens estão apontando? Estão apontando que sem Cristo, a vida humana seria um eterno retorno ao pecado. E de certa forma é isso que vemos na humanidade, que tenta acertar o mundo. A gente vê esse discurso no mundo hoje, né? Vamos corrigir a maldade do mundo, vamos acabar com a criminalidade, vamos acabar com a corrupção, com a violência. Mas o que vemos é que esses males sempre estão voltando. Nós, cristãos, devemos lutar contra isso. No entanto, nós não vivemos a ilusão que somos nós que iremos vencer estes males, pois sabemos que eles já foram vencidos, já foram condenados, né? Estão com os seus dias contados, esperando o dia da redenção, quando Jesus voltar para buscar todos aqueles que depositaram as suas esperanças somente nele e somente nele. Então nós encerramos os estudos no livro de Neemias. Estamos chegando ao final. Eu vou botar uma plaquinha aqui. The End. Né? Chegou o fim do livro do estudo de Neemias. E as aplicações gerais que podemos tirar do livro são quais, pastor? Primeira delas. Primeira aplicação: Deus chama em cada geração, em cada lugar, homens e mulheres para darem continuidade à grande obra dele neste mundo. Todos os lugares. Deus sempre vai levantar os seus servos, suas servas, para que o nome dele continue sendo anunciado, exaltado e glorificado. Homens, e a segunda aplicação, homens e mulheres imperfeitos, falhos, mas que assim como Neemias, guiados pela boa mão do Senhor, vão fazer a obra de Deus prosseguir. Neemias era um homem falho, Esdras foi um homem falho, Zorobabel foi um homem falho, mas como disse o livro de Neemias, Neemias sempre lembrando, mas a boa mão do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui porque a boa mão do Senhor está nos conduzindo. Essa igreja está de pé porque a boa mão do Senhor está conduzindo essa igreja. Sua família está de pé porque a boa mão do Senhor está guiando a sua família. E esses homens e mulheres que são falhos, eles se colocam disponíveis para Deus. Eles devem entender que essa grande obra não vai ser feita com facilidade. Sempre vai ter
Sanbalates e Tobias, que sempre estarão por aí. Os Sanbalates e Tobias que querem tirar o seu foco de servir a Deus, a sua alegria de servir a Deus, eles sempre estarão por aí. Certamente que com outros nomes, certamente que com outras formas. E por último, devemos perseverar e persistir, pois o Senhor da obra, desde os tempos mais antigos, passando por Neemias, Esdras, o Senhor da obra continua sendo um só. O Senhor da obra é o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o Senhor da grande obra. Amém, igreja? Então vamos nos colocar de pé e vamos bem dizer: o Senhor da grande obra. Vamos dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, porque o Senhor tem sustentado esta igreja. Obrigado, porque o Senhor tem sustentado a minha família. Obrigado, porque o Senhor tem me feito permanecer de pé. Então, se você tem motivos para agradecer a Deus, abra a tua boca e comece a louvar, comece a agradecer. Agradeça a Deus pela sua palavra, pelo livro de Neemias e por toda a Bíblia, que nos ensina tantas coisas preciosas. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, pelos ensinos da tua palavra, de vermos, ó Deus, que aquilo que lutamos hoje, ó Deus, nossos irmãos lutaram no passado. Neemias lutou no passado, querendo levar aquele povo para perto de ti, querendo levar aquele povo a viver uma vida purificada, consagrada, dedicada ao Senhor. E a luta que ele teve lá atrás, Senhor, também é a luta que nós travamos hoje, Senhor, seja na nossa vida pessoal, seja como líderes na casa do Senhor, seja como pai, como mãe, Senhor. A nossa luta, meu Deus, é querer, ó Deus, nos dedicar a Ti, querer levar a nossa família para perto de Ti, querer fazer parte da igreja, uma igreja consagrada, uma igreja dedicada ao Senhor. Sim, meu Pai, por isso nos ajuda nos dias de hoje, meu Deus, a sermos instrumentos nas Tuas mãos, para que a Tua grande obra possa avançar nos dias de hoje. Vidas sendo salvas, casamentos sendo restaurados, vidas se dedicando ao Senhor, o Teu nome sendo exaltado. Sim, meu Pai, é para isso que queremos, ó Deus, ser usados por Ti. Por isso nos capacita, Senhor, capacita esta igreja e capacita Teus filhos e filhas. Eu Te peço isso, Pai, no nome santo de Jesus. E aqueles que querem trabalhar na grande obra do Senhor, aqueles que querem ser instrumentos de Deus na sua grande obra, dê um glória a Deus, diga amém. Vamos dar um louvor de palmas ao nosso Deus. Oh, glória a Deus.